Saudações, soberanos e soberanas! Prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do Tricolor Paulista. Eu sou o Cris. Muito obrigado por vocês terem vindo assistir os vídeos aqui com a gente. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o joinha para ajudar a gente a crescer aqui. E hoje, para quem já está cansado de ver Zubeldia no comando de São Paulo, temos uma notícia boa. Então vamos lá. Segundo a apuração do nosso canal, o Zubeldia já teria data para cair e já temos o substituto apalavrado com o São Paulo. É isso mesmo. E ele é Dorival Júnior, surpreendendo o total de 0 pessoas. O campeão da Copa do Brasil com São Paulo já está apalavrado com o Tricolor. O Tricolor já deu uma sondagem nele, apesar de negar isso. Ele não fechou nada ainda, mas pediu até a Páscoa para dar uma resposta. Ele quer, tem umas coisas pessoais, quer passar essa data com a família, quer dar uma descansada até lá. E isso também encaixa com o que o Carlos Belmonte falou em entrevista antes do jogo contra o Cruzeiro, no empate de 1-1, em que ele disse que ele garantia que o Zubeldia desembarcaria do ônibus junto com eles no jogo contra o Santos. Então o jogo do Santos é justamente no dia 20, no domingo, e caso ele aceite, caso o Dorival pense e aceite a proposta do São Paulo, ele já estaria, talvez já estreie contra o Libertad na Libertadores. Então o jogo contra o Santos seria o último jogo do Zubeldia comandando o São Paulo. Lembrando que a gente ainda tem o jogo contra o Botafogo agora no meio da semana, lá no Newton Santos. Então teria mais o jogo do Botafogo e o jogo contra o Santos. E aí, tchau, Zubeldia. Os nossos contatos disseram que a pressão está muito grande com a diretoria de São Paulo e receberam muitas ligações tanto do pessoal que apoia o Júlio Casares quanto o pessoal que é contra, que não está aguentando mais o Zubeldia, tá igual a gente, que precisa ser feito alguma coisa. A gente vai colocar a tabela aqui. A gente está duas posições acima da zona do rebaixamento. Então, assim, a coisa está realmente ficando feia. E o São Paulo não quer correr o risco de repente perder uma classificação para oitavas da Libertadores. Não quer ficar depois até a última rodada do Brasileirão para tentar sair do rebaixamento e coisas do tipo. Então, essas coisas estão pesando demais. E a gente viu informação, né, que o pessoal divulgou aí, acho que foi o Sombra, se eu não me engano, que falou que ele pediu 3 milhões de reais e eu acho que a maneira que foi respondido para ele talvez tenha deixado confuso. Ou talvez a maneira que eu entendi. É, a verdade é que assim, pode chegar a 3 milhões mesmo, mas é com essas metas batidas, porque assim, o Dorival aceitou voltar para o São Paulo ganhando acho que 1 milhão e 200, 1,5 milhão. Era o que ele já ganhava no São Paulo antes de ir para a seleção. Lembrando que ele tem mais 1 milhão e alguma coisinha da seleção brasileira até a Copa do Mundo. E esse valor vai continuar sendo pago para ele, independentemente dele assumir outro clube ou não. Então, só aí ele já estaria já no bolso com quase 3 milhões de reais. Mas esses 3 milhões que acho que o Sombra falou, é em relação ao que ele pediu de premiação, porque ele quer assim, inclusive o Alexandre Zanqueta falou a mesma coisa que a gente apurou. Ele aceita vir pelo mesmo salário, mas caso ele seja campeão e bata as metas que o São Paulo estabelecer, aí ele vai querer uma premiação gorda, porque ele entende que o elenco é mais curto, que não que a qualidade seja menor, mas tem menos opções, tem uns jogadores menos experientes, que são a molecada da base, que o São Paulo precisa usar. Muito provavelmente na janela do meio do ano ele sabe que o São Paulo vai ter que vender jogadores. Olha lá se o Rian Francisco já não foi embora no meio do ano, porque, como eu falei no último vídeo, tinha olheiros do PSG lá da França, não só do PSG, parece que ele é Montpellier também, tem uns outros times que e o pessoal que cuida estava lá também. E eles vieram para ver o Rian Francisco jogar. Então, talvez o menino saia a preço de banana e antes de se provar realmente o ótimo jogador que eu tenho certeza que ele vai ser, ele vai embora antes de fazer isso pelo São Paulo. Vai fazer fora daqui, infelizmente. E o Dorival tendo consciência de tudo isso, ele assim, se ele ganhar, ele vai querer uma grana pesada. E eu acho justo, eu acho justo. Contanto que seja em cima de meta batida, de campeonato ganho,
Meu, só com o pau. É muito melhor do que ficar perdendo, que nem o último jogo a gente perdeu 1 milhão e pouco, que é o que a Libertadores paga por vitória. Quer dizer, a gente já não ganhou esse último jogo, empatou contra o Alianza Lima. E agora contra o Libertad, se não ganha também, já foram os 3 milhões já, cara. Já foram os 3 milhões, tem que pagar pro cara mesmo. E, pô, é melhor do que ficar perdendo grana desse jeito e não ganhando nada e depois ainda correndo o risco de rebaixamento. Mas enfim, então assim, para estruturar a coisa aqui certinho, que talvez eu tenha me perdido aqui nos pensamentos. Então é assim, o São Paulo já fez o primeiro contato com o Dorival Júnior, ele gostou, ele aceita vir pelo que ele ganhava antes, só que ele tem duas condições. Ele quer uma premiação gorda, que provavelmente talvez dobre o salário se ele for campeão e bater as metas que o São Paulo colocar. E ele também não vai dar a resposta para o São Paulo antes do final da Páscoa. Ele quer passar a Páscoa com a família e quer descansar esse mesinho aí desde quando ele saiu da seleção brasileira. Mas ele tá animado e gostou da proposta do São Paulo. Então, assim, tudo leva a crer que Santos e São Paulo e Santos, na verdade, porque vai ser no Morumbi, é o último jogo que essa comissão técnica vai estar à frente do São Paulo. Graças a Deus, porque eu não estou aguentando mais assistir o jogo do São Paulo. E é o que eu falei, não é por resultado, é pelo jogo, pela a gente vê que a coisa não evolui, não anda, não sai do lugar, toda vez a mesma coisa. Faz um gol, não consegue segurar. Você não vê evolução no time. É isso que me deixa mais louco. Você não vê evolução no time. Então, pelo que a gente apurou, já está tudo praticamente apalavrado, só esperando a resposta do Dorival Júnior no domingo de Páscoa, né? Provavelmente vai responder na segunda, para que talvez já assuma o time na Libertadores. Ou talvez eles coloquem um interino na Libertadores para que dê tempo depois do Dorival pegar no próximo jogo. Mas eu acho que não, eu acho que ele já vem para o jogo contra o Libertad, porque é jogo chave para o São Paulo. E aí, o que você achou? Se isso se concretizar, o que você achou? Vai ficar feliz igual eu? Ou você queria que o Zubeldia continuasse? Ou queria talvez um outro técnico? Eu falei desde o começo que o Dorival era o meu preferido aqui no canal, mas eu também não descartaria outras opções, como por exemplo o Hernan Crespo, eu acho que seria um bom técnico. Talvez até o Tite, apesar de eu ter um pouco de medo do jeito que o Tite joga, com esse time acho que não encaixaria, apesar da defesa sólida. Deixa aí nos comentários o que você achou. Está surpreso? Você já esperava? Conta aí pra gente. Teve um outro burburinho também aí de que o Rafinha talvez pudesse ser o técnico de São Paulo, e não é por aí, tá, pessoal? Assim como o Alexandre Zanqueta também já apurou e colocou hoje cedo, esse cargo do Rafinha seria mais para a parte da parte interna, assim, mais ou menos como se fosse o Milton Cruz, entendeu? Talvez até mandem o Milton Cruz embora para contratar o Rafinha. E seria nessa parte de motivacional, de falar com os caras no vestiário, é, porque isso está fazendo muita falta depois que o Rafinha saiu e ele tem o dom, ele tem o jeito de falar, ele é bem quisto pelo pessoal, todo mundo gosta dele, assim, ele consegue transitar entre diretoria e jogadores, entendeu? Então ele seria um ótimo elo de ligação entre os jogadores e a diretoria. Então, não seria para técnico, seria, claro, que no futuro poderia acontecer como acontece com o Milton Cruz, quando não tem técnico, ele vai para a beira do campo, já poderia depois, com o tempo, até pensar em colocar ele como técnico, que é um desejo do Muricy, criar um técnico dentro do São Paulo mesmo, sem ter contratado de fora. Então tem tudo isso. Na verdade, é nesse sentido que seria a contratação do Rafinha, mas não tem nada certo ainda, mesmo porque ele nem se aposentou ainda. Mesmo após sair lá do Curitiba, ele ainda não tomou a decisão de se aposentar ou não. E só para falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva ontem, que foi o Maxi Cubeiras, né, que deu a coletiva, ele ficou jogando a culpa do jogo ruim do São Paulo nos seis desfalques, seis desfalques, só falava disso. Lá não é desculpa, mas isso aí pesa muito, não sei o quê. Disse ainda que a equipe está sendo competitiva, mas que infelizmente não está achando o gol. E falou também que numa bola parada eles empataram o jogo, no caso do Cruzeiro, né? Falou também que os meninos fizeram um jogo digno, que estão com gosto amargo porque não tiveram a vitória, mas agradeceram a torcida e compareceu, os coitados, os 37 mil que estavam no Morumbi. Sofredores, olha.
Vocês tinham que ganhar uma medalha, viu, gente? Devia entregar uma medalha para todo São Paulino que entra naquele Morumbi do jeito que tá a coisa hoje. Falou também que eles armaram o elenco, né? Que contava com algumas lesões, mas que não contava que ia ter 6 lesões de uma vez. Enfim, ele praticamente jogou toda a desculpa da fase de São Paulo nos desfalques. E é claro que a gente sabe que o Lucas faz falta, que o Oscar faz falta, o Pablo Maia faz falta. Mas a gente tava com o Lucas e o Oscar aí no Paulistão e não viu coisa muito diferente do que tá vendo agora no Brasileirão. Então, sinceramente. Acho que eles deviam pensar mais no treinamento que eles estão dando e parar de ficar vindo com essas desculpas de desfalque, viu? A gente já viu que esse não é o problema, cara. Não é o problema do São Paulo. E para encerrar, o Ministério Público acionou a Justiça de São Paulo contra o São Paulo, porque diz que o São Paulo está usando indevidamente o terreno do CT da Barra Funda, o Super CT, que foi negociado o nome com a Superbet. Parece que quando o São Paulo renovou, acabou acho que em 23, se eu não me engano, 22 ou 23, e eles foram renovar o contrato para a utilização do terreno, uma das contrapartidas que a Prefeitura de São Paulo pediu para o São Paulo foi a construção de algumas creches. E o São Paulo está com tudo certo, já contatou a construtora, já está com os engenheiros, já está com tudo certo, só esperando a Prefeitura falar qual terreno que é para construir. E a prefeitura não falou ainda para o São Paulo, não liberou o terreno para construção. E o Ministério Público está dizendo que com isso o São Paulo está se beneficiando indevidamente do uso do terreno sem dar a contrapartida para a prefeitura. Ou seja, por um erro da prefeitura, o São Paulo está sendo cobrado pelo Ministério Público. E pasmem, o valor da ação que eles pedem é de 117 milhões de reais, que seria 3 milhões por mês, retroativo de todos esses aluguéis que ficaram para trás. Imagina, a gente já tá sobrando dinheiro no nosso bolso já, e ainda me dá uma dessa, por causa de cagada de prefeitura, o São Paulo tem que pagar quase 120 milhões. Aí é para acabar mesmo. Da cabeça de juiz a gente nunca sabe o que pode sair. Então corre-se o risco de ou ter que pagar esse valor ou ter que cair fora do terreno, cara. Você já imaginou? Nossa, quero nem pensar nisso. Por hoje foi isso, pessoal. Obrigado mesmo por quem ficou até aqui com a gente. Vídeo de amanhã a gente já começa a falar no confronto contra o Botafogo, vai ser na quarta às 6h30 da tarde. Aí a gente já vem focado para o jogo e com as notícias do dia, beleza? Se esquece, deixa o joinha aí, se inscreve, compartilha o conteúdo com outros tricolores que você conhece. Obrigado mesmo pela audiência, fique com Deus. Um abraço, até a próxima e vamos, São Paulo! Vem logo, Dorival!